Vamos falar do maior fracasso da Netflix, The Witcher. Mas primeiro devemos voltar para 2019, antes da pandemia, onde as coisas estavam mais organizadas do que agora e tivemos o final desastroso de Game of Thrones. Best season ever! Esse final que acabou abrindo espaço para uma nova série de fantasia. Eis que surge The Witcher. Todos estavam se perguntando o que nós vamos fazer agora, porque Game of Thrones acabou. Now that Game of Thrones has completed its run, well, we have the answer for you. It's called The Witcher. Apesar de ter escolhido o favorito dos fãs e fã dos livros e jogos, Henry Cavill, ainda havia muita desconfiança, por causa do elenco, figurinos e a direção de arte no geral. Antes do lançamento da primeira temporada, a showrunner Lauren Hissrich fez um comunicado para tirar um pouco dessa desconfiança e que soou um pouco boa. Bem, eu vou passar pelo livro e começar a mudar a herança cultural, a origem étnica ou o gênero das pessoas só porque estou me sentindo muito liberal nesse dia. Isso é ridículo e contrário ao que qualquer escritor faria, porque somos contadores de histórias e a história vem em primeiro lugar. No entanto, esse foi um dos primeiros sinais que Lauren Hissrich não tinha muita importância, muito comprometimento com a verdade. A primeira temporada foi um sucesso estrondoso, um dos programas mais assistidos da Netflix, e talvez eles tenham tido realmente o seu Game of Thrones por um tempo. Entretanto, a partir daí, foi ladeira abaixo. Será que a primeira temporada foi boa por causa de Henry Cavill, apesar dos escritores e produtores da série, ou foi bem sucedida por causa dos produtores e escritores da série, apesar de Henry Cavill? Se você escolheu a última opção, provavelmente você é um escritor ou produtor de The Witcher da Netflix. A primeira temporada de The Witcher tinha uma pontuação de 89% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, que era maior do que a pontuação dos críticos. Então a segunda temporada caiu quase 50% para 56%. E a terceira temporada caiu mais de 50%, indo para 22%. E lembrem-se que após o sucesso estrondoso da primeira temporada, houve conversas sobre 7 temporadas seguintes, mas parece que esse plano foi abandonado. Henry Cavill estava na série com uma condição: enquanto continuarmos contando ótimas histórias que honram o trabalho de Sapkowski. De algum modo ele sentiu que esse acordo não estava sendo cumprido, já que no final de 2022 ele anunciou a sua saída da série. Mas há quem se engane que ele deixou a produção para somente viver o papel de Superman novamente, já que segundo o site Redania Intelligence, isso poderia ter acontecido já na segunda temporada, antes mesmo de rumores sobre o retorno do ator para o papel do Homem de Aço. E o motivo passado é o mesmo que fez com que ele deixasse a produção na terceira temporada: a falta de acordo com os produtores e roteiristas da série sobre o caminho que ela estava seguindo e o posicionamento de Geralt dentro da produção. Antes de sair de The Witcher, Cavill já tinha feito algumas declarações sobre suas insatisfações em relação à segunda temporada, que acabou tomando liberdades criativas e se afastando das premissas apresentadas nos livros de Andrzej Sapkowski. E o problema se tornou ainda mais grave quando Bill DeMaio, ex-escritor e produtor da série, disse que algumas pessoas que escreviam a produção não gostavam nem do jogo e nem da saga dos livros. Eu estive no show, ou seja, Witcher, onde alguns dos escritores não eram ou não gostavam ativamente dos livros e jogos. É uma receita para o desastre e péssima moral. O fandom, como um teste decisivo, verifica os egos e faz todas as longas noites valerem a pena. Você tem que respeitar o trabalho antes de poder adicionar ao seu legado. Depois de explicar todos os desastres da série nos últimos tempos, algumas ações tornam o futuro de The Witcher incerto na Netflix. A produção da quarta temporada foi adiada por tempo indeterminado. O plano inicial era que as gravações começassem agora em setembro de 2023 e durassem até maio do próximo ano. Mas os planos mudaram, ao que tudo indica, em função da greve dos atores e roteiristas, fazendo com que a série fosse suspensa sem tempo previsto de retorno. Será que a Netflix está se antecipando em relação à greve ou está repensando o futuro da série? Com a saída de Henry Cavill, a Netflix se mostrou desesperada, até mesmo realizando a campanha que dizia: sim, ele ainda é o Geralt na terceira temporada de The Witcher. A terceira temporada sofreu uma queda expressiva de audiência, e isso nunca é bom
quando se trata de uma produção tão cara como The Witcher. Mesmo com Liam Hemsworth confirmado como substituto em uma quarta temporada, essa não seria a primeira vez que a Netflix volta atrás e cancela uma produção com status de renovada. Por isso devemos ficar de olho. Atualmente os contras estão maiores do que os prós.